Fala galerinha, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós iremos fazer a correção da atividade que foi passada na última aula, que é atividade do livro, páginas 122, números 4, 5, 6 e 7. Nessa correção nós vamos falar sobre grau de polinômio, tá? E escrever o polinômio na forma geral, ok? Então vamos lá. Primeira questão número 4, diz o seguinte, ó. Em relação à variável x, qual é o grau do polinômio a seguir? Então, olha só, como ele falou em relação à variável x, eu vou olhar só o x, tá? Então, olha só, eu vou olhar o x que tem, ó, aqui é um monômio, aqui é um monômio, aqui é outro monômio e aqui é outro monômio. Monômio quer dizer um só, tá? Porque eu estou multiplicando aqui, ó, 2 vezes b vezes x ao quadrado. Então, isso aqui é uma coisa só. Agora, quando tem um sinal de menos, separa. Separou esse desse aqui. Esse menos separou esse daqui desse daqui. E esse mais separou. Na verdade, tá tudo separado aqui, ó. Esse está separado desse, está separado desse, separado desse. Sinal de mais e menos separa. Agora, quando tá tudo assim, ó, junto, aí tá multiplicando. Aí é uma coisa só, tá? Então, ele quer saber em relação à variável x, tá? Em relação ao x. Eu vou olhar dos meus 4 monômios aqui, isso aqui tudo é um polinômio, tá? Eu vou olhar dos meus 4 monômios aqui, eu vou olhar o x. Ó, esse x aqui tem um grau 2, esse x aqui tem um grau 5, esse x aqui tem um grau 1 e esse x tem um grau 3, tá? Então, ele quer saber qual o grau, né, em relação ao x. Eu vou olhar o x que tem o maior grau. Dos 4 é o que tem o maior. O que tem o maior é que vai ser o grau do polinômio, tá? Então, olha só. O maior grau aqui do x é o 5, não é? Então, a gente diz que o grau do x é quinto grau, tá bom? Ou grau 5. Você pode falar das duas formas. Ou você pode falar que a variável x ela é do quinto grau, ou então ela é do grau 5, tá bom? Por isso eu coloquei as duas formas aqui. Tanto faz você usar quinto grau ou grau 5, é correto. Vamos lá. Questão número 5. Considere o polinômio, né, 10 menos 6x elevado a 3, mais x, menos 9x elevado a 4, mais x elevado a 5, menos 5x elevado a 2. Escreva-o na forma ordenada e dê o grau do polinômio. Olha só. Eu vou escrever na ordem. O que é escrever na forma ordenada? É você escrever o que tem o maior grau, depois você escreve o segundo maior grau e vai em ordem decrescente, tá bom? Então vamos lá. Desses termos aqui, ó, todos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Qual que tem o maior grau? Esse aqui, ó, x elevado a 5. Então eu coloco ele primeiro. Depois, x elevado a 4. Né? Aí eu coloco 9x elevado a 4. Depois, elevado a 3. Então vai ficar 6x elevado a 3, né? Só que ele é negativo, tá vendo? Então tem que colocar o sinal dele. Igual o 9x elevado a 4. O sinal dele é menos. Gente, o sinal do número vem antes dele, né? Depois não, tá? Esse mais aqui é do x elevado a 5. O 9x elevado a 4, o sinal dele tá antes aqui, tá bom? Depois, x elevado a 3 é menos 6x elevado a 3, tá aqui. Depois, grau 2, ó, esse aqui, ó, menos 5x elevado a 2. Depois, grau 1, qual que é o grau 1? Esse aqui, ó, esse aqui é do grau 1, então vai ficar o quê? Mais x. E depois, acabou o grau 1, aí vai ser só número, que no caso aqui é o 10, então, mais 10. Pronto, ó. Então, aqui, ó, é a forma ordenada desse meu polinômio. Aí ele quer saber também o grau desse polinômio. O grau do polinômio, você vai pegar os monômios, né? Olha só, de todos os monômios aqui desse polinômio, qual que tem o maior grau? Esse aqui, não é? Esse monômiozinho que tem o maior grau. Então, é o grau do polinômio, tá? Então, vai ser um polinômio do quinto grau, ok? Questão número 6. Escreva a forma geral do polinômio c elevado a 5 menos 1. O que é a forma geral? É você colocar todos os graus do polinômio, certo? Só que quando não aparece, quer dizer que o número que está multiplicando igual aqui, ó, c elevado a 5, grau 5, né? Tem o número 1 multiplicando isso aqui, ó, tá? Por quê? Tem. Porque só dele aparecer, ele é 1. Então, se você multiplicar uma coisa por 1, vai dar ela mesma. Então, quando é de 2 acima, é obrigado a aparecer. Por exemplo, fosse 3c elevado a 5, aí tinha que aparecer o 3, porque tá dizendo que tem 3 coisas aqui. O c elevado a 5 tem ele 3 vezes. Quando é só 1, não precisa aparecer 1 aqui, tá? Mas a gente tem que ter em mente que tem. Que existe um aqui multiplicando o c elevado a 5. Aí os outros, ó, c elevado a 4, como o c elevado a 4, o c elevado a 3, o c elevado a 2 e o c elevado a 1 não está aparecendo aqui, significa que o zero está multiplicando eles, tá? Então a gente vai escrever. Como ele quer que escreve na forma geral, você vai escrever todos os graus aqui, ó. Porém, os que não aparecem, você vai colocar o zero multiplicando. Olha só. C elevado a 5 é o maior grau, depois 0 vezes c elevado a 4, mais 0 vezes c elevado a 3, mais 0 vezes c elevado a 2, mais 0 vezes c elevado a 1. E menos 1 aqui, que é o número sozinho. Por quê? Porque a forma geral, ele quer que aparece todos os graus aqui, ó,
da incógnita, da letra C, tá vendo? Então começou do 5 e vai até o 1 aqui, depois coloca o número menos 1 aqui. Só que como eles não aparecem aqui, quer dizer que eles valem zero. Então você coloca o zero multiplicando todo mundo. Por quê? Porque se eu multiplicar o zero por C elevado a 4, ele vai sumir, então ele não existe. Mas quando pede para escrever na forma geral, você precisa escrever todos os graus aqui, ó. Mas os que não aparecem, você coloca eles multiplicando por zero, tá bom? Última questão, número 7. Qual é o polinômio reduzido que expressa a área da figura a seguir? Quando aparecer isso aqui, gente, uma figura, e quer que você expressa a área dessa figura em forma de polinômio, significa que ele vai dar a área da figura com letra, igual aqui, ó. A figura 1 aqui, ó, a medida dela é o quê, ó? X e esse lado x. Então aqui eu tenho um quadradinho, não é? Como que eu calculo a área do quadrado? Lado vezes lado, ou seja, base vezes altura. Quanto que vale a base? X, a altura x. Então, ó, figura 1. Ó, x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, a área da figura 1 é x ao quadrado. Figura 2, essa aqui, ó. Quanto que vale essa medida aqui, ó? A. Essa medida aqui, x, lá em cima indica ela, x. Então, ó, base vezes altura, ou seja, ó, x vezes a. Ou então você pode escrever a vezes x, que é a mesma coisa. Tá aqui, ó, a vezes x, né? Então, a vezes x é ax. Figura 3, ó, a vezes a altura x. Então, figura 3 aqui vai ser ax, ou seja, a vezes x, ax, né? Figura 4, mesma coisa da 3, ó. A vezes x aqui, ó. A vezes x é ax, figura 4. Figura 5, ó. X vezes x é a área, tô calculando a área, tá? Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. Retângulo é a mesma coisa, ó. Base vezes altura, tá? Ó, base vezes altura, todos, tá bom? Tanto faz você multiplicar a base vezes a altura ou a altura vezes a base, dá na mesma, tá bom? Então agora eu vou somar tudo isso aqui, porque a minha área eu vou pegar, somar a área 1 com a área 2, com a área 3, com a área 4, com a área 5, somar todas elas vai dar a minha área total, não é? Então vamos lá, ó. Área 1, x ao quadrado, mais área 2, ax, mais área 3, ax, mais área 4, ax, mais área 5, x ao quadrado. Aí eu vou somar x quadrado, eu somo com x quadrado. Ax eu somo com ax. Então vamos lá, ó. 1x ao quadrado mais outro x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Ax mais um ax, 2x mais outro ax, 3ax. Então, a área vai ser representada por esse polinômio aqui, ó. 2x ao quadrado mais 3ax, tá bom? Então, quando a gente faz estudo de polinômios, monômios, a área, gente, é calculada com letra. Então, é assim, ó. Tá? Vai ser representado por meio de polinômios, tá bom? Então, calculamos essa área total aqui, ó. Calculei, reparti isso aqui em pedaços, certo? E depois eu vou e somo todas as minhas áreas e dá esse total aqui, ó, 2x ao quadrado mais 3ax, certinho? Com isso, a gente finaliza a correção, ok? E fui!